crendo em Deus e vivendo como se Ele não existisse. Eu queria falar com você agora, se for até o final do ano, os pastores da igreja vão estar pregando sobre esse mesmo tema toda noite, a não ser que Jesus mude esse nosso cronograma. Ele é o pastor da igreja, ele faz o que ele quiser. Nós vamos estar aqui pensando no cristão ateu. Vamos tentar repetir essa frase, crendo em Deus e vivendo como se Ele não existisse? Vamos lá, uma só voz? Não perdemos a nossa tradição, boa, excelente e louvável. João capítulo 15, verso 15. Vou ler esse texto e voltar no texto só no final do sermão, que lá para meia-noite e meia eu termino. João capítulo 15, verso 15. A gente fica em pé para cantar? Vamos ficar em pé para ler a palavra de Deus também? Se você pode, a sua saúde permite. Se você não puder, eu vou entender, senão é desrespeito, é a sua opção, e reverentemente você pode acompanhar. Vamos ler, João capítulo 15. Não vos chamo servos, porque o Senhor não sabe o que faz o seu Senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo ouvi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. Pai, fala ao nosso coração pela tua palavra. Na instrumentalidade do teu servo, supre a minha limitação com a tua unção, para que o nome de Jesus e a supremacia de Cristo sejam manifestas nessa série de mensagens. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. O cristão ateu, crendo em Deus, vivendo como se Ele não existisse. Esse é um livro de onde eu tirei algumas ideias. Nós vamos usar os temas do livro. Se você comprar o livro, esse livro, você vai crescer muito. A leitura é muito boa mesmo. Um dos poucos livros sem referência bibliográfica que eu te indico. Esse é um. Rarissimamente eu indico um livro sem referência bibliográfica. Mas esse livro é um excelente livro, e ele aponta para algumas coisas, e eu então estou destrinchando com os irmãos os temas, mas as ideias Deus tem colocado no nosso coração acerca dessas coisas. Irmãos, primeiro, essa história de ateísmo não é nada novo. O Salmo 14, verso 1, já revela que o ateísmo sempre existiu. Pessoas que decidiram crer que Deus não existe. O salmista diz, o louco diz que não há Deus. Salmo 14, verso 1. Então, e essa história de não crer em Deus, na existência de um Deus superior, inteligente, espiritual, criador ou provocador de todas as coisas que o mundo existe, essa história não é antiga. Nós temos dois grupos, aqueles maiores, aqueles que decidiram não crer que Deus existe, e os crentes. O que é ser crente? É você manifestar a fé em alguma coisa, crer em alguma coisa. Outros optaram em crer que Deus existe. O movimento ateísta, ele é muito forte por aqueles, existe a presença muito maciça de pessoas que valorizam muito aquilo que é racional, aquilo que pode ser provado, aquilo que a física, a biologia, a medicina, a ciência, a filosofia talvez possam explicar tintim por tintim. Pessoas que rejeitam qualquer possibilidade de uma experiência sobrenatural porque são guiados pela razão. Então, como não se pode provar Deus, logo ele não existe. Mas eu quero apontar para você ficar muito tranquilo, porque tanto os ateus, quanto os crentes, os cristãos, os religiosos talvez, os dois militam no campo da fé. E na introdução dessa série de mensagens, eu queria afirmar isso para você. Irmãos, nós não temos como provar que Deus existe. Por favor, se alguém consegue provar que Deus existe, provar mesmo, você me chama e me ensina, e me ajuda, por favor, que o meu maior sonho era esse, pegar um ateu assim, vem cá, vou te provar, e aí o cara se render. Não tem como provar que Deus existe, mas também, irmãos, não tem como provar que Ele não existe. Sim ou não? Então você optou em crer. Eles também vivem pela fé. Eu não tenho fé o suficiente para ser ateu.
Porque tem que ter muita fé para não crer que Deus existe. Quero deixar algo muito claro, especialmente para os amigos que nos acompanham pela internet. Nós não temos nenhuma intenção com essa mensagem de estimular qualquer tipo de conflito com os ateus. E se tem algo que eu posso dizer de carteirinha, nós amamos os ateus. E nós queremos conviver. São pessoas maravilhosas, muitas vezes com uma moral e uma ética de vida cristã. Que muitos que se acham cristãos, assim, o senhor me desculpa aqui, eu tenho de estar dizendo isso. Existem muitos ateus que são excelentes pais de família, gente que paga os impostos, gente séria, ateus que amam, que fazem caridade, que ajudam pessoas. Os ateus são uma bênção. Na hora que eles forem alcançados pelo poder do Espírito Santo, aí a bênção é em dobro. Então, não fique preocupado, porque eu quero aqui nessa noite colocar para a sua vida alguns princípios da palavra de Deus, para que você não seja um cristão ateu. E um terceiro grupo que surgiu, muito interessante, é o cristão ateu. Pessoas que creem que Deus existe, mas vivem como se Ele não existisse. Você conhece alguém assim? Não levanta a mão. Não levanta a mão. Porque a segunda pergunta, ela é mais difícil. Será que às vezes você não se comporta assim? Será que muitas vezes eu não sou um cristão ateu? Digo no louvor. O que eu digo no louvor? Abro mão dos meus sonhos. Você já viu, eu ouvi um post no Facebook, abrindo um parênteses aqui. Realmente, irmãos, a gente precisa pensar sobre o que a gente canta na igreja hoje. A igreja bipolar, já viu isso? A igreja bipolar? Não sabe o que é. Abro mão de manhã, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. Aí à noite canta, restitui, eu quero de volta o que é meu. Você abriu mão ou você não abriu mão? Faz chover, e à noite incendeia, Senhor, a tua casa. Ou é água ou é fogo, irmãos. Nós vamos pensar sobre isso. No louvor a gente canta aqui, eu creio no poder dos joelhos que se dobram, e aí durante a semana a gente afirma com a boca que crê em Deus, mas vive como se Ele não existisse. Assim como eu valorizo, irmãos, o pilar da oração, eu quero compartilhar com você para que a Igreja Batista de Itauá seja reconhecida no céu e no inferno, não pelas pessoas. Glória entre as pessoas, só tem alguém que precisa receber Jesus, reconhecimento, Jesus. Mas se Deus olhasse para a nossa igreja, escrevesse uma carta como escreveu para Apocalipse, eu gostaria muito de ouvir ali um elogio. Esta é uma igreja que ora e uma igreja que crê. Se a Igreja Batista de Itauá, a nossa comunidade, eu e você, nos colocarmos diante de Deus, de joelhos, em oração e fé, meu irmão, o diabo que se segure, porque nós vamos passar por cima dele, para a glória de Deus. Agora tem que ter fé, irmãos, tem que crer. E não acha aqui que eu estou falando como alguém pós-graduado nessa direção, não. Não acho, não. Prego para mim, mas com muito temor e tremor diante de Deus. Ontem, irmãos, a nossa vida, ela é movida pelo Senhor e pelas circunstâncias da vida. Eu estava ontem na casa da minha mãe, com a minha família, dia das crianças, presentinho, festa, brinca na casa do primo, e agora de tarde eu estava segurando minha filha, com uma injeção no braço, para tirar sangue. A coisa muda, da água para o vinho. Sabe? E como é que a gente vive essas ocasiões? É nessa hora que a nossa fé é provada, como nós cantamos. Eu não queria que você fosse um cristão ateu. Eu não quero ser um cristão ateu. Eu não quero dizer com a minha boca, nas minhas canções, que eu creio em Deus e viver como se Ele não existisse. Pastor, será que eu sou um cristão ateu? Vou tentar lhe ajudar. Primeira característica que portam como um cristão ateu são pessoas que dizem crer em Deus, mas não o conhecem de verdade. Dá para ler ali em branco? Vamos ler juntos? Você.
são pessoas que dizem que creem em Deus, mas não conhecem de verdade. No máximo, o seu conhecimento de Deus, ele está sempre no passado. Como dizer para um professor de universidade, como entregar um projeto de um aluno para um examinador de uma banca de monografia, você crê que esse projeto, ele tem futuro? O que o examinador vai dizer? Primeiro eu preciso conhecê-lo. Como você diz que crê num Deus que você não conhece? Como nós dizemos que cremos num Deus que não conhecemos? Como abrir a nossa boca para dizer que eu creio em Deus e quero pregar esse Deus se nós não o conhecemos? Se tem alguém que conhece Deus, são as crianças. Até porque o reino de Deus é delas. Sabe, você conhece o seu Deus? As experiências do seu dia a dia continuam ainda no testemunho do passado? O que você conhece de Deus ainda é a mesma coisa que você aprendeu lá nos embaixadores do rei, lá nas mensageiras do rei, lá nos amiguinhos de missões. O que você conhece da parte de Deus, o que você conhece do amor, da graça, da obra expiatória de Cristo Jesus. Eu não estou falando aqui de ser doutor. Eu não estou dizendo que para andar com Deus você precisa conhecer grego, hebraico. Nada, pessoas indoutas, simples, talvez até analfabetos, conhecem tanto Deus. Na verdade, o cristianismo chegou na nossa vida a partir de pessoas tão simples. Simples pescadores da Judéia e da Palestina foram usados por Deus. Então, eu não estou aqui incentivando eu estou falando do conhecimento de Deus, irmãos. Se você tem que se gloriar, glorie-se em conhecer Deus, o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Amém? Ajuda ela de repente no berçário, de repente, você sabe que tiver um berçário, ajuda ela. Se ela precisar de ajuda, de repente ela nem sabe, tá? Se você precisar, nós temos um espaço abençoado para te ajudar. Então, queridos, não deixe de crescer e conhecer o Senhor. Você conhece Deus? Agora eu te pergunto, o seu conhecimento, ele é só intelectual? Sabe o que falta nas nossas igrejas, irmãos, na minha vida? Um negócio chamado intimidade. Eu digo que eu creio em Deus, mas eu não conheço o Senhor na intimidade. Intimidade, irmãos. Intimidade. Intimidade a gente conhece. Sabe quando você liga para alguém? Alô? Aí a pessoa, fala pastor. Você já reconhece a sua voz. Você conhece o Deus que você diz que crê? Cuidado, porque pessoas que vivem dizendo que creem em Deus, muitas vezes não conhecem de verdade. Ouviram falar. E hoje nós somos uma geração de pessoas totalmente informadas, mas superficiais. O Facebook é uma benção, né? Todo mundo virou poeta agora. Todo mundo posta Machado de Assis, sabe nem quem é, eu sei, tem que estudar, mas o pessoal pega, e que lindo, aí, nós sabemos muitas coisas, temos informações sobre muitas coisas, mas muito superficiais. A proposta que Deus tem para a sua vida é de que você o conheça na sua intimidade. Você conhece o seu Deus? Como é que está a sua vida de intimidade com Deus? Eu quero perguntar para a Igreja Batista de Itauá, como anda a sua vida devocional, meu irmão? Como anda o seu tempo que a gente chama de hora tranquila? Você conhece Deus? Ele te conhece? Isso é muito importante. Nós conhecemos Deus no máximo como nós conhecemos as pessoas. Ou achamos que conhecemos, reconhecemos. Já fiz essa brincadeira. Quem conhece aqui o Romário? Aí alguns levantaram a mão e eu pergunto, onde ele mora? Qual o endereço da casa dele? Ele tem medo de quê? O Romário gosta de comer o quê? Só porque você reconhece o Romário, isso não significa que você o conhece. E nem sempre porque você tem informações, porque se eu pegar um fã número 1, aquele fã número 1, que fica participando de concurso na rádio, para dizer sobre a vida dele, ele pode responder tudo o que ele quiser sobre o Romário, certinho, número da roupa íntima, quantos carros ele tem, o que ele faz. E ele pode se encontrar com o Romário e um dia o Romário vai assim, quem é você? Assim, às vezes, é o nosso conhecimento de Deus. Sabemos dar aula, sabemos pregar,
sabemos evangelizar, mas talvez Deus não te conhece na intimidade. Crê em Deus, mas vive como se Ele não existisse. Como? Não conhecendo em profundidade. Em segundo lugar, uma ideia que eu trago para os irmãos, de uma característica de um cristão ateu, são pessoas que dizem crer em Deus, mas não experimentam transformação. Vamos ler isso? Você crê em Deus? Irmãos, o que está escrito em 2 Coríntios 5,17? Muito bem. Vamos lá, abre lá, irmãos. 2 Coríntios 5,17. Você sabe. Você sabe. Aquele que está em Cristo, as coisas velhas. Irmãos, se você conheceu a Deus, a sua vida precisa ter um antes e um depois. Pessoas que são cristãos ateus são pessoas que vivem abrindo a sua boca. Você crê em Deus? Eu creio. Deixa eu dizer uma coisa para você que deveria ter dito na introdução dessa mensagem. A proposta de Deus para a sua vida não é só reconhecer a sua existência. Já é muito legal. Mas pastor, eu não sou ateu, eu já creio em Deus. Legal. Mas eu quero dar uma notícia que você sabe. Eu só quero lembrar algo para você. Tem alguém que também crê e estremece. Quem? O diabo. O diabo também crê e o diabo treme. Então, crer em Deus, tão somente crer em Deus, aceitar a existência dele, é algo interessante, mas não é a proposta dele para a sua vida. Ele quer que você reconheça a existência dele e que você viva uma vida de intimidade com ele. Para quê? Para que no decorrer da vida, a cruz de Cristo faça uma diferença na sua vida, no antes e no depois. Pessoas que creem em Deus, mas não experimentam transformação, eu tenho muita dificuldade de entender, sem querer me colocar na posição de juiz, que essa não é a nossa função, julgar as pessoas que são cristãos. Nova criatura. Sabe, um processo de mudança às vezes leva anos. Eu enfrento as minhas até agora, mas eu posso dizer, por causa da glória, por causa do poder de Cristo na cruz do Calvário, que eu era um Maurício antes de Cristo e hoje eu sou outro completamente diferente. Por mais que ainda existam coisas na minha vida que eu preciso mudar, eu acho que eu vou morrer tentando. Como eu e você. Que tipo de cristãos são aqueles que convivem com o passado, dizem que creem em Deus, tomam um batismo da ceia do Senhor, se integram numa comunidade local e continuam com a vida velha, continuam com uma postura antiga, continuam ouvindo as mesmas músicas, frequentando os mesmos lugares, agindo da mesma maneira, vestindo a mesma roupa, seja o que for. Estou falando só de coisa exterior, falando por dentro. Pastor, eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Ah, é? Mas se você não tem transformação na sua vida e não busca isso, você vive como se ele não existisse. Você até crê, mas você ignora o seu poder. É muito difícil de pregar série de mensagens, porque as outras já estão aqui na fila, eu não quero entrar nos assuntos. E nós vamos falar sobre isso. Vamos falar aqui sobre você crê em Deus, mas não na igreja dele. Você crê em Deus, mas não na oração. São muitos tópicos. Eu quero aqui tentar ficar com o que Deus tem para a nossa vida hoje. Como anda a sua vida, meu irmão? Eu creio em Deus, eu digo que eu creio em Deus, que eu amo a Deus, e a sua vida tem sido transformada de glória em glória. Aquilo que você vivia ontem, você continua vivendo hoje. Quem é você antes? O pessoal critica a igreja, né? A igreja evangélica é a igreja dos ex. Lá todo mundo é ex. Eu não sei se você concorda com isso, mas eu concordo, e existe sim, na igreja de Cristo. Tem o ex-gay, tem o ex-bandido, tem o ex-ladrão, tem o ex-infiel, marido que era um adúltero, tinha mulheres na rua, quando passa pela cruz e a cruz passa por ele, acabou, porque ele é fiel a Deus, e o Deus dele o dá força e poder pelo seu Espírito Santo de vencer o pecado. Erros todos nós cometemos. Acidente de percurso,
fazem parte da vida. Sempre com Deus a gente tem sempre uma segunda chance. Então sempre é bom a gente dar uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Talvez eu tenha aqui casais que estão se dando uma segunda oportunidade, estão dando uma oportunidade nova para o esposo, para a esposa. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Vale a pena, vá mais um pouquinho, exerça a misericórdia, o perdão, a graça de Deus, e você vai se surpreender de ver Deus restaurando. Agora, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Você está preso no pecado, meu irmão? Você é um cristão ateu. Você está preso no pecado? Você é um cristão ateu. Sabe por quê? Você vive dizendo que crê em Deus. Você diz que crê em Deus, mas vive como se nele não existisse. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos dá poder para vencer o pecado. Larga o pecado. Largue o pecado. Pastor, sozinho eu não consigo. Por isso a igreja. Nos procure os líderes de célula, procure o seu professor de EBD, procure o líder de ministério, procure os pastores dessa igreja, me procure pastores de outras igrejas, mas saia disso, vença. Há uma promessa sobre a sua vida, o Espírito Santo de Deus daria poder para vencer o pecado. Cristãos ateus são pessoas que dizem que creem em Deus, mas não experimentam transformação. E para fechar, e não tinha como deixar de dizer isso, cristão ateu é aquele que crê em Deus, mas fora da pessoa de Jesus. Vamos repetir isso? Deus e Jesus é a mesma coisa. Eu quero dizer uma coisa aqui com todo carinho, com todo respeito. Mas às vezes eu sou inflamado por Deus de um espírito profético. E eu não aguento. Irmãos, o Brasil não tem uma senhora. O Brasil tem um Senhor, Jesus Cristo. Com todo carinho, com todo respeito. Mas conhecereis a verdade vos libertará. Eu não posso conhecer Deus fora da pessoa de Jesus. Um cristão ateu é aquele que se relaciona com a divindade, que procura Deus na idolatria, no pastor, na igreja evangélica. Há um dos temas dessa série de mensagens que nós vamos pregar. Você diz que crê em Deus, mas vive preocupado com dinheiro. A igreja evangélica gosta muitas vezes de detonar a idolatria da igreja católica e aqueles evangélicos que estão diante de Mamon, o Deus do dinheiro. Você diz que crê em Deus, mas conhece Deus fora da pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus para você? O que significa a cruz? O nascimento dele, a ressurreição dele, a obra de Cristo. Quem é Jesus para você, meu irmão? Eu quero dizer algo e ler com você João 12:44. João 12:44 é um texto lindo, maravilhoso, especial. Jesus dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Quem crê em Jesus, crê em Deus. Não se pode fazer essa separação entre Jesus e Deus, porque Jesus é Deus. O Brasil é um país de fé. O Brasil é um país de fé. E o mês de outubro é um mês assim diferente para mim, porque eu estive em Belém do Pará em 2008, em 2009, com alguns irmãos aqui dessa igreja. E eu sei muito bem o que é ouvir de brasileiros sobre fé. E eu fico impactado com a fé do paraense. Já é Natal em Belém do Pará. A festa que eles comemoram hoje é conhecida como Natal paraense. Você pergunta para uma pessoa: você crê em Deus? Creio. Você tem fé? Tenho. Mas tem esse, tem aqui. Cristãos ateus são pessoas que dizem que creem em Deus e ficam sendo manipuladas por pastores. Pessoas que creem em Deus e vivem como se ele não existisse, são pessoas que ficam pulando de igreja em igreja atrás do momento de dízimos e ofertas, barganhando com Deus.
Cristãos ateus são pessoas que dizem que creem em Deus, mas fora da pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus para você, meu irmão? Uma história bonita da era cristã? Quem é Jesus para você? O que ele fez na cruz? Ele não morreu na cruz para que você tivesse o exemplo de amor e caridade. O Brasil é um país idólatra, porque conheceu e tenta conhecer Deus fora da pessoa de Jesus. João capítulo 14, verso 6. O que diz lá? Eu sou o caminho. Irmãos, esse texto é para a gente também. A gente gosta desse texto para o evangelismo. Eu gosto desse texto para o meu tempo de oração. Você não vai até Deus se não for por Jesus. Não é, eu vou dizer muitas vezes isso aqui quarta-feira, não é a oração e nem o jejum que te aproximam de Deus. Quem te aproxima de Deus é Jesus, porque Ele é o único intermediário entre os céus e a terra, a saber, só Jesus Cristo. Você quer conhecer o Deus verdadeiro? Você precisa conhecer o Calvário. Você quer conhecer a Deus e deixar o cristianismo ateu? Uma expressão nova para mim. Você quer deixar essa vida vazia que você tem de procurar Deus na igreja, de procurar Deus num pastor, numa denominação? Quantos fazem da sua vida cristã um pilar, e tem o pilar da vida cristã em cima de um pastor? O pastor cai, a pessoa cai, a igreja cai, a pessoa cai. O centro do cristianismo é Jesus. A honra, a glória, o poder é sempre dado a Jesus. Como está o seu relacionamento de intimidade com Jesus? Eu queria perguntar para você nessa noite: será que você só se recruta, você só reivindica o nome de Jesus para pregar o nome dele? Jesus e a cruz do Calvário para você é só uma maneira de você pregar o evangelho? Irmãos, Jesus é a coisa mais linda que existe. Eu lembro da minha aula de louvor e adoração no seminário, e esse negócio de profissão de fé na igreja se dá pano para manga. Mas eu lembro de quando a minha professora de louvor e adoração, nossa, né, dos betelenses aqui, meu nome é Daniele Páscoa, e nós pascoamos com ela. Foi difícil. Quem é Jesus para você? Ela perguntou para os seminaristas, os teólogos. Aí vi tratado. E tal. E ela falou: eu prefiro da criança. Quem é Jesus para você? Foi perguntado por uma criança. Ela disse: Ele é o meu melhor amigo. Tem base bíblica para isso? João capítulo 15, verso 15. Ele não te chama mais de servo, mas de amigo. A conclusão que eu chego dessa primeira noite é de que a minha vida com Deus, a vida que Deus deseja para mim, é a vida que está relacionada lá em João. Amizade com Deus. Você é amigo de Deus? Quantos crentes hoje têm medo de Deus? E essa teologia do dízimo aí botou um medo no povo. E o povo tem um medo de, quem não conhece Bíblia, tem medo de devorador, lagustador, migrador, cortador. Tem medo de tanta coisa. Um povo que procura Deus por medo. E quando não é por medo, é por ganância.
Tudo que Deus quer é ser seu amigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente gosta muito de João 3,16. Mas eu gosto tanto quanto de João 3,17. Ele não veio para julgar, mas para salvar. Então não tenha medo de Deus. Ele veio para salvar, para libertar, para fazer de você amigo dele. Eu não sei se você tem a experiência de ter amigos. Eu estou muito longe, viu, querido? Eu não estou aqui, estou muito longe dessa amizade, por isso que essa mensagem mexeu comigo. Ser amigo de Jesus, amigo. Geralmente a gente diz que na amizade a gente pode confidenciar, sentar com o pastor Gesiel. Ontem eu estive com o meu amigo, pastor Eromi, sentei aos pés de Gamaliel lá, e ministério pastoral, fiquei horas com ele, e a gente ficou lá, e eu fiquei aprendendo e bebendo. Meu amigo, confessei pecado do meu discipulado, e ele me ajudou, e a gente pode confidenciar coisas. A gente tem tanta facilidade de confidenciar a Jesus aquilo que a gente sente. Quando vai ser a vez de Jesus? Que Ele vai confidenciar a nós assim: filho, ó, estou triste com isso aqui, me ajuda nesse projeto aqui. Você é meu amigo, você me entende. A relação da igreja evangélica brasileira é religiosa com Deus. Se tem uma característica do cristão ateu, é que o cristão ateu, ele é religioso. Ele tem hora, normas, tudo, projeto, tudo isso é certinho, nada de errado. Mas eu creio piamente que Deus convida a mim e a você, nessa noite, a repensar o seu relacionamento com Deus. Como anda o seu relacionamento com Deus? Você vai terminar o ano de 2013 como? Você vai iniciar o ano de 2014 como? Com a mesma vida de oração, com a mesma vida espiritual, com a mesma entrega, ou com a mesma falta de entrega? Vai chegar de novo no dia 31, vai se ajoelhar aqui: Senhor, esse ano eu te prometo que eu vou. Se relacione com esse Deus. Jesus cura, Jesus transforma, Jesus liberta. Quem conhece um pouquinho da minha história sabe que é humanamente o que está acontecendo hoje aqui é impossível. Por tudo que eu vivi longe de Deus. E se tem uma coisa que eu gosto de lembrar da minha história, é de que Ele não desistiu de mim. Você sabe qual a diferença entre eu e você? Nenhuma. Com certeza você é melhor do que eu. Com certeza você tem talentos. Deus ama você. Não seja um cristão ateu. Não viva por aí dizendo que crê em Deus e os atos da sua vida provando que você vive como se Ele não existisse. Eu queria orar por você.